Muito boa noite, família Aliança! Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro, e agora são 21 horas e 35 minutos. E a temperatura em Porto Alegre é de 14 graus. O tempo lá fora tá chuvoso hoje. E segunda-feira, né, é sempre um dia muito especial para todos nós, pois é um dia de programa Alegrai-vos! Muito bem, uma excelente noite para todos que estão nos acompanhando pela rádio 106.3 FM, os que nos acompanham pelo aplicativo Rádio Aliança FM e também para todos que estão nos assistindo pela live do Facebook, www.facebook.com/programa Alegrai-vos. Eu sou a Ana e vou estar com vocês essa noite nesse programa que foi pensado e preparado com muito amor para todos. E iniciando então a nossa rodada de apresentações, vou começar pelos meus companheiros de programa, que hoje, como alguns já brincaram com a gente nos bastidores, vai ser uma conversa de compadres. Vou deixar a palavra então para o meu compadre poder se apresentar e dar boa noite dele também. Boa noite, família Aliança, boa noite os ouvintes da Rádio Aliança, pessoal também que nos acompanha pela live no Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Espero realmente que seja um programa de muita alegria, assim como já chegou os nossos convidados, a gente já começou brincando, conversando. Espero realmente que o tempo passe rápido, aquele tempo gostoso, onde a gente vai trazer algumas informações sobre o caminho dos santuários e depois, no segundo bloco, nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre Nossa Senhora Aparecida, justo já que dia 12 foi o dia dela, a padroeira do nosso país. Então a gente também vai conversar sobre algumas curiosidades de Nossa Senhora Aparecida. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio. Para quem me conhece também, meu nome é Márcio. Faço parte do movimento de casais jovens da paróquia Nossa Senhora das Graças e também do Cenáculo de Maria, no qual a gente teve um retiro. Agora fizemos os 200 Cenáculo de Maria, 200 retiros já desse movimento, que iniciou há 45 anos, no qual eu fui chefe do último curso, liderei uma galera de 120 pessoas, que com a graça de Deus a gente fez um retiro muito abençoado. Então, passo a palavra para os nossos convidados, para que vocês possam inicialmente se apresentar para o pessoal dos nossos ouvintes e também os espectadores aí da live do Facebook da Aliança. Pelos mais velhos. Bom, realmente é o mais velho. Eu sou João Carlos Nedel, sou presidente da Frente Parlamentar do Turismo e que nós, visando incentivar o turismo religioso, e o conhecimento da cidade, nós estamos fazendo vários caminhos. Fizemos o caminho de Porto Alegre, que sai lá da Catedral, vai às Dores, passa pela Orla, vai ao Santuário de Schenstadt, depois vai em direção Aparecida, passa pela Tristeza, vai à Vila Conceição, e depois vai até a Nossa Senhora Aparecida, entra na praia de Ipanema e terminamos o nosso caminho lá no Santuário de Santa Rita. Fizemos também recentemente o caminho de Nossa Senhora dos Navegantes até o IAPI. Fizemos também, especialmente aí para o Chelia, o caminho dos Calabreses. E agora vamos fazer a segunda edição dos caminhos dos santuários, que sai do Santuário de Nossa Senhora do Trabalho, lá na Avenida Beno Mendes, e vai até o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, lá na rua Nossa Senhora de Fátima, esquina com a Baltazar de Oliveira Garcia. E que acontecerá agora no dia 19 de outubro, do próximo sábado. Boa noite, então, vereador Nedel. Eu sou o diácono Luciano, sou coordenador de pastoral da rede de escolas São Francisco e também sou diácono do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, que é onde termina, na verdade, né, os caminhos dos santuários. E agora, neste sábado, nós estaremos lá já com uma belíssima missa de acolhida para todos aqueles peregrinos e peregrinas caminhantes que saem lá do Santuário de Nossa Senhora do Trabalho e caminham até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Eu acho que a grande sacada, né, vereador Nedel, daquele momento ali, é que nós estamos sempre muito acostumados, nós católicos, com as procissões que acontecem nas nossas igrejas
há muitos anos, né? Belíssimas procissões, mas a grande sacada é que é uma caminhada. Né? Não é só um momento de oração, mas é um momento de estar junto com aqueles que participam das nossas comunidades. E são muitas pessoas, acho que se não me falha a memória, ano passado nós tivemos em torno de umas 250 a 300 pessoas que participaram. A Carmen, que está aqui comigo, é a minha esposa, ela esteve na caminhada do ano passado e foi um momento belíssimo. Sabe que eu estava lendo a previsão do tempo? Nossa Senhora é incrível, né? Desculpem se eu for bairrista em relação a Nossa Senhora, mas as pessoas dizem que eu sou um diácono mariano. Eu tenho um carinho muito grande por Nossa Senhora. Né? E de toda esta semana só não chove no sábado. Então, que é o dia mariano. Que é um dia mariano. Então é o dia da caminhada, né? Dos caminhos dos santuários. O interessante é o seguinte, eu sou José Antônio Célia, né? E eu sou da Frentur também com o vereador Nedel. Os caminhos, além de propiciarem as pessoas conviverem na fraternidade, conhecerem a cidade, olharem para lugares que nunca viram ou não se recordavam mais, eles têm a questão do esporte, que caminhar é saudável, tem a questão da espiritualidade, mas eles têm uma integração fantástica da cidadania também. Quer dizer, a cidade é nossa, nós precisamos usar a cidade, ocupar os espaços, conviver. Não podemos nos esconder na cidade, mesmo com os problemas que nós sabemos que nós temos. E esses caminhos foram geniais, porque no fundo, eu fico muito feliz, o diácono Luciano disse que é mariano e eu também. No fundo, mesmo que tenham pequenas diferenças, por exemplo, o caminho de Porto Alegre, ele é mais de espiritualidade e de confraternização. Eu acho que o caminho dos santuários, ele é mais um pouco mais de religiosidade, talvez. Mas todos eles são intensamente marianos. O primeiro, que começa no Mãe de Deus, na Madre de Deus, passa pelas Dores, passa por Chença, mesmo Santa Rita Aparecida. O segundo parte de Navegantes. E esse tem uma coisa fantástica. São santuários. Começa no santuário mariano e encerra no santuário mariano. Isso é muito interessante. E acho que é bom a gente lembrar também, e conhecido no mundo todo, os caminhos de lá de Santiago de Compostela. Ah, sim, foi nós muito nos bem lembrado. Muito nisso. Muito bem lembrado. E tem um órgão. Aliás, o início foi a Casares, porque o caminho de Porto Alegre, ele recebe, inclusive, como é, Nedel, como é que se chama, não é a comenda? A Compostela. A Compostela. Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela. Aqueles 22 quilômetros daquele caminho de Porto Alegre valem como um pedaço para que já foi cumprido. Então nós temos é realmente extraordinário. 44 cidades participaram do caminho de Porto Alegre. Já tem 14 cidades inscritas no caminho dos santuários. Olha que coisa fantástica. E sabe que a questão do turismo, né? A Zona Norte de Porto Alegre é um lugar riquíssimo de parques e belíssimas ruas. Até nós fizemos uma brincadeira. Eu moro na Zona Norte de Porto Alegre. Nós temos lá o Parque Chico Mendes, na Zona Norte de Porto Alegre. E alguém fez uma postagem porque nós estávamos monitorando os lugares onde passariam as pessoas durante o caminho. E eu fiz uma brincadeira lá em casa. Eu tapei o nome e mostrei que parque é este aqui. Aí mostrei para os meus filhos, a minha esposa, eu disse, esse parque fica em Gramado? Eu digo, não. Esse parque é aqui na Zona Norte de Porto Alegre, é o Parque Chico Mendes. Nós, às vezes, moramos nesses lugares e não participamos, não aproveitamos os lugares que nós temos. Então, é outra questão. É um caminho religioso, é espiritualidade, pessoas de todas as idades, passamos por todas as igrejas, ela não sai só da Nossa Senhora do Trabalho e vai direto para o santuário. Várias igrejas no caminho ali São Vicente Paulo, Madre Teresa de Calcutá, Imaculado Coração de Maria, a Capela de Santa Bárbara, a paróquia de São Cristóvão também, no Parque Santa Fé. Nós fazemos uma visita. É a Capela Santa Bárbara. A Capela Santa Bárbara, que faz parte da Capela da Paróquia. Isso mesmo. Mas nós então queremos convidar os ouvintes do Alegrai-vos o próximo sábado. Então, a saída às 8 horas, é bom chegar às 7h30 para apanhar a sua camiseta. Não, agora, quem não está inscrito, é bom afirmar, não tem mais camisetas. Mas pode caminhar tranquilamente com a sua camiseta. Quando se abriram as inscrições, foi uma loucura. Exatamente, foi rapidamente. Então, sai às 8 horas, tem um alongamento antes, e vamos
direto ao Parque 20 de Maio. Estava conversando com a Carolina aqui do meio, aqui do meu lado, ela não conhece o Parque 20 de Maio. Tem que ir lá, lá tem cisne, patinho, galinha de Angola, pomba e não sei o que mais que tem lá, tartaruga, peixe, tudo lá. Flores, muitas flores. E é um lago, é um parque que as pessoas não conhecem. Márcio, conhece o Parque 20 de Maio? Eu vou te dizer que eu fui quando eu era criança. Eu tenho, não parece, né? Mas eu tenho 35 anos. Mas parece que eu tenho 20, né? Então, Mas faz no mínimo 30 anos que eu não vou no Parque 20 de Maio. Maio. Estou te convidando para ir nessa caminhada. Não, estou convencido já, depois da fala inicial de vocês, eu estou convencido. Olha, já. efetivamente, a gente sai caminhando, então dá uma circulada pelo parque, vai depois diretamente à paróquia São Vicente de Paulo, lá do Padre Baixinho, e as pessoas rezam, recebem uma bênção, ou sentam e descansam. Puxa vida, eu não conhecia. Então, ali, nós saímos dali e entramos no Jardim Planalto. E o Jardim Planalto, eu digo assim, que é um oásis em Porto Alegre. É uma coisa bonita, casas bonitas, parques, praças, várias, muito bem cuidadas. E aí, então, caminhamos por ali e aí cortamos e vamos direto ao Passo das Pedras, outro bairro, né? Saímos do bairro Jardim Planalto e do Itu Sabará antes e vamos ao Passo das Pedras, lá na Paróquia Imaculado Coração de Maria. Aí também fizemos a visita, recebemos a bênção do padre, a acolhida dos padres, dos paroquianos, vários se engajam na caminhada, né? E dali vamos até o Parque Chico Mendes. Não estava no primeiro roteiro, mas nós incluímos aí pela Vivian, né? Que a Vivian vive pesquisando, né? Mas dá para nós andar mais 800 metros e ir até o Parque Chico Mendes, e vale a pena. É um parque lindo. Claro que sempre falta algum cuidado, porque a prefeitura também não tem todos os recursos para cuidar muito bem dos parques, mas lá o parque é cuidado com muito amor. E tem vários professores lá, muitos voluntários, inclusive, que dão aulas lá, né? E nós estivemos lá. E dali já saímos quase direto lá na Capela Santa Bárbara. A Capela Santa Bárbara, eu pertenço à paróquia Nossa Senhora da Piedade. E é uma paróquia de 100 anos. E a capela tem o templo maior que o templo da paróquia Nossa Senhora da Piedade. E é uma capela. Tem um belo salão paroquial, tudo moderno, né? E lá no Jardim Leopoldina, que coisa boa, então, e construído com recursos da comunidade mais carente, mas que com muita fé ergueram essa capela, né? Aí depois nós saímos dali e vamos à Praça México. A Praça México foi melhorada recentemente. Muito bonita. Né? E ficou muito bonita. E aí vamos até a Coab Rubem Berta, que fica a sede da paróquia Santa Madre Teresa de Calcutá. Padre Carlos. Padre Carlos. Carlos, né? Ou Marcos. Padre Marcos. Padre Marcos esteve conosco nesse retiro que eu falei para vocês, foi acompanhando, ele substituiu o Padre Márcio Macedo recentemente. Inclusive está inscrito e vai caminhar. Coisa linda. Ele ficou conosco os 3 dias, assim, acompanhou o retiro do início ao fim. E aí eu perguntava para ele, né? Tá gostando? Tô acompanhando, porque os próximos eu quero estar por dentro para acompanhar. O padre incrível, Padre Marcos, né? Muito, muito bacana. E aí nós passamos para aquela cidade nova lá no Jardim Leopoldina, né? E finalmente vamos chegar lá no Santuário do Rosário de Fátima,
que foi construído recentemente, já faz o quê? 2 ou 3 anos? Nós estamos no 2 segundo anos, ano, né? isso. E é um santuário que está atuando como santuário. Que lindo! E aí o diácono lá, que é o responsável, pode falar mais sobre isso, né? O reitor lá é o padre José Luiz Schedler, né? Que também é o diretor-geral da Rede de Escolas São Francisco. Belíssimo santuário, e todos os caminhantes, peregrinos e peregrinas, vão ser recepcionados lá no santuário. Nós vamos celebrar a Eucaristia. O ano passado, nós até chegamos um pouquinho antes, né? É verdade. Acho que o Dom Leomar ia fazer a celebração conosco, mas ele ia chegar lá mais tarde, nós chegamos antes lá, né? Estava marcado às 11 e nós chegamos antes. Para ver que bonita é a caminhada, né? O senhor esqueceu de dizer, quando chega lá na paróquia do Padre Baixinho, tem chuva de bênçãos e chuva de balas. Porque ele joga balas nas pessoas, né? Então vai ser fica na memória, né? Aquela brincadeira que eu fiz é real. Assim que foram abertas as inscrições nas redes sociais, em menos de 30 minutos nós já tínhamos 40, 50 inscritos. As pessoas do ano passado gostaram do momento e repetem agora este ano. Eu fiquei encantado com o projeto quando eu li ele ali, e eu tenho algumas dúvidas que de repente pode ser algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Fique à vontade. Primeiro, qual foi a origem, né, da onde surgiu essa vontade? Vocês comentando, a gente fica pensando que a oração, ela tem o poder de nos fazer reclamar menos da vida. Mas nós, por natureza, a grande maioria dos seres humanos, a gente tem essa prática de reclamar, né? E o porto-alegrense é muito bairrista, mas também é bairrista com a reclamação, muito, né? Então, Porto Alegre nunca tá bonita, Porto Alegre nunca... Só que Deus também fala através das pequenas coisas, né? Então, um caminhar com um olhar diferente, de repente a gente consegue perceber alguns milagres de Deus, né? E a gente começa a perceber que a gente não tem tanto para reclamar, que na verdade a gente tem uma cidade, sim, que também é linda, depende do jeito que eu olho ela. E de repente esse caminho faz com que a gente consiga perceber isso. Então, além de caminhar em oração, para fazer com que a gente diminua a reclamação da nossa vida, a gente também perceber isso. Achei muito interessante. Então, eu queria entender da onde surgiu essa ideia, né? Eu sei que a gente tem esse cunho de querer vislumbrar mais o turismo religioso, mas se realmente foi daí a ideia ou da onde surgiu, e qual é o percurso, distância para quem quer caminhar, o que dá de quilometragem, isso tudo que vocês falaram aí? Bom, nós iniciamos no caminho de Porto Alegre, e aí a gente viu, mas a gente faz para a Zona Sul. Frentur. Para a Zona Sul. Gestação na Frentur. Eu sou presidente da Frente Parlamentar do Turismo. Então, a gente vê que o grande turista de Porto Alegre é o porto-alegrense. Porque é 1,5 milhão que precisa conhecer a cidade, precisa amar a cidade. Quer dizer, só ama quem a gente conhece, né? Então, precisa conhecer mais a cidade. Então, surgiu assim, e eu não sei se nós que propusemos, o padre Schedler que falou... Esse dos santuários? Eu acho que nós fomos lá, o padre Schedler, e propusemos a ele. E é interessante, ele imediatamente assumiu. Imediatamente. E aí nós falamos, mas vamos falar com o padre lá do Santuário Nossa Senhora do Trabalho. Isso. Também foi acolhido. Incansável. Aliás, Nossa Senhora do Trabalho tem a maior e melhor equipe de paroquianos que eu conheço. Eles fazem no dia 1º de maio um almoço para 1.800 pessoas, todo com equipe própria. Eu acho isso espetacular, sensacional, e é um trabalho, um capricho impressionante. Olha, para 1.800 pessoas. É verdade. Olha, é incrível. Então, o padre Schedler e o padre Renato já acoplamos os outros padres lá da Imaculado Coração de Maria, São Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, a Capela Baixinho, e a Santa Teresa.
Eu acho que ele vai caminhar agora. Eu acho que Mas vai. achei tão bacana, assim, que nesse primeiro foi umas religiosas. E foram de hábito. Muito né? bonito, foi. E foram rezando. A gente tem fotografias chegavam fantásticas. perto dela. Fantásticas. E olha que beleza, mas uma beleza. Mas a questão da Frentur... Eu só quero dizer sim, 10 sim. quilômetros. 10 quilômetros. hoje um pouquinho mais, aumentou. Não, por causa do era chovimento. 10 quilômetros agora. É, 11. A 10 agora. Antes foi 8,8. 10 quilômetros agora. O caminho de Porto Alegre é 22, o caminho Navegantes 8 e o caminho agora ficou 10. Não, acho que ficou mais um pouquinho. 10, Eu acho que 10? ficou, vamos dizer 11. Não vamos brigar. Acho que O vereador, ele não vai falar, na verdade, o que nós podemos falar, né? É que o cara hoje que é responsável pela Frentur é um líder religioso, né? Então, vem a ideia, sim, da questão do turismo em Porto Alegre, do cuidado com a cidade, de se incentivar o que nós temos na nossa cidade. Temos lugares belíssimos aqui. Quem nunca viu a vista do Morro Santa Teresa, ou passeou pela Orla do Guaíba, ou andou por Ipanema, né? Ou andou pelos parques da Zona Norte de Porto Alegre, não conhece Porto Alegre. Como o vereador Nedel, ele é um líder religioso, acho que nós unimos o útil ao agradável. E ele sabe que foi procurar 2 padres que também são da pá virada, né? Pede alguma coisa, fazemos. É verdade. Vamos fazer. Se a coisa é boa, ela vai acontecer. E acho que nós estamos no segundo evento dos Caminhos dos Santuários, na Zona Norte de Porto Alegre. Acho que nós vamos ter por muitas décadas e vai se solidificar como um dos grandes eventos da Zona Norte, porque as pessoas gostam. E quando gostam e conhecem novos lugares, une-se isso à religiosidade, à parceria, à amizade, porque nós nos encontramos tantas vezes nessa organização, mas foi tão fácil, foi tão prazeroso, nada era um problema. E é bom lembrar também que é gratuito, né? Ah, Uma sim. inscrição que se faz ali não tem custo nenhum. Exatamente. Então se falou, por que as camisetas terminaram? Porque tudo foi patrocinado. E de repente, em determinado momento, acabou, porque a procura foi muito grande. Então, a ideia não é fazer um evento que se cobre um ingresso ou uma inscrição. Não, está lá, tudo foi patrocinado. Esses 10 quilômetros, eles passam desapercebidos da forma como se faz. Aí também tem certificado, a gente chama isso carinhosamente nas reuniões de kit do peregrino. Né? Kit Porque a do pessoa peregrino. que participa É. tem água, tem reposição de água, tem ambulância que acompanha, quer dizer, tem toda uma estrutura, uma organização. Em cada uma das paróquias tem uma equipe para receber Sim, os peregrinos, então tem uma sim. infraestrutura. E no final, aquele que fez a inscrição recebe um certificado de participação no evento. Né? Então tem toda uma organização, né? E eu diria que tem muitas coisas interessantes, é assim, esse trabalho novo que se faz na cidade, o olhar sobre a cidade, né? As pessoas dizem que quando caminham, e a gente sabe que é verdade, começam a enxergar coisas que não enxergavam. Na última agora, que foi a de Navegantes da IAPI, e nós ficamos muito felizes porque nos agradeciam, porque ninguém conhecia, as pessoas que caminhavam não conheciam quando atravessamos pelo bairro de Higienópolis, que tem a paróquia do Coração de Jesus, daquelas ruas arborizadas e tal. Elas diziam, mas eu nunca imaginei que existisse em Porto Alegre isso aqui. Eles moravam a vida inteira em Porto Alegre e não conhecem Porto Alegre. E a gente caminha sempre De carro ninguém enxerga nada. De carro ninguém sabe nada. Daqui a um pouco sai a caminhar. E veja, e não é só um turismo religioso católico. Nós, no caminho de Navegantes, nós passamos por 2 igrejas luteranas, uma em que as 2 nos acolheram com muito carinho, nos deram bênção também, mas uma ali na Sertório, tá? A primeira, a segunda na Presidente Roosevelt. E ali tem a Nossa Senhora de Monte Claro, polonesa, que é uma capela da São Geraldo polonesa. O padre é polonês. E olha, é impressionante a beleza da capelinha. É impressionante. Poucos conhecem. E poucos conhecem, mas poucos conhecem assim. Eu fui E conhecer uma agora. das maravilhas foi quando nós chegamos na Praça Xiga. A Praça Xiga estava florida nos esperando.
Olha que As coisa. azaleias estavam todas abertas. Vocês conhecem a história da Praça Xiga, né? Se eu disser que não, eu passo vergonha. Então, Ainda bem, Não, eu Então, vamos conheço. passar vergonha juntos. eu vou contar. Há uns 40 anos, Porto Alegre foi declarado irmã do estado de Shiga, no Japão. E aí, então, para comemorar essa irmandade, essa cidade irmã, eles mandaram uma equipe, eu acho que deve ser uns 30, 40 japoneses para Porto Alegre, e ficaram aqui e construíram uma praça pequena, mas todos os detalhes japoneses, as pedras, As águas, o barulho das as águas, flores, as flores. o lago é com pedrinhas coladas, né? Não tem lodo, né? As pontezinhas japonesas aqui, olha, Ana Paula, para namorar, uma beleza aquilo lá. Olha, vale a pena, não sei se já conhece. Não conheço. Mas vale a pena conhecer a Praça Xiga, lá no final da Cristóvão Colombo, quase quando ela entra Na Plínio Brasil Milano. Na Plínio Brasil Milano. É belíssimo. É belíssima, vale a pena. Eu já passei de carro, mas não prestei atenção. É um carro. Tu viu? Não é Aí que, falou, me não é lembrei. que a gente seja contra o carro, não é isso? Não, Mas que a gente, para conhecer, tem que caminhar. Tem que ser E devagar. essa vocês vão amar o Parque 20 de Maio, o Chico Mendes, a Praça México. Que beleza, que beleza. Vou até aproveitar que meu marido tá aqui na live, né? Espero que ele tenha escutado essa sugestão de um lugar também pra gente conhecer, porque eu também não conheço E ainda. para namorar, viu, Ana Pra Paula? namorar, viu, Jonas? Não, Ele e botou aqui esse- que me ama, eu também te amo, mas quero sair pra passear também pra namorar, E esse final viu? de semana ele tava falando em passear e pensando só em lugares fora de Porto Alegre, né? Agora isso é pra nós tomar nos dedos, né? Exatamente. Eu e a Pra nós Carmen já tomar nos fomos dedos. namorar lá nesse parque. A gente, inclusive, nós casamos no dia 12 de outubro, né? No dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, tem todo um significado maior pra nós, que envolve o nosso relacionamento, mas eu achei bem interessante porque, pelo lugar, por conhecer, por ver de uma outra forma, porque a gente tá olhando as coisas, mas a gente não tá enxergando de verdade, né? Que foi que nem o Márcio disse. Então, fica a sugestão, viu, Jonas? Eu sei que tu tá aí escutando a gente. Temos um lugar Mais bem um bonito para peregrino. namorarmos, ó. Né? E mais um peregrino pra poder E caminhar. mais dia um 19. peregrino pra caminhar junto. Mas também a gente vai ver as várias facetas da cidade, né? Nós vamos passar por bairros elegantes, por bairros médios, por bairros pobres, né? Para conhecer realmente a diversidade que tem uma cidade, né? E as necessidades, mas também as belezas. E é um momento assim, ele não é só religioso, ele é de reflexão, ele é turístico, ele é de oração, né? De conhecimento da cidade, extremamente importante. Porto Alegre tem mais de 600 praças, 667 praças e parques. E 9 ou 10 parques, né? E às vezes a prefeitura não consegue fazer tudo, mas ela se esforça. E agora também nós temos um projeto lá de adoção de praças e parques que estão melhorando, né? Eu fico, assim, o prefeito agora foi lá no parque lá do teu bairro lá, e diz que vai, como é o nome? Parque Imperatriz ali. Ali no São Parque Luís. Imperatriz. Faz uns 2 anos que eu pedi uns detalhes lá, e agora, depois de 2 anos, ele vai fazer. Digo, muito obrigado por me atender, né? Mas depois de 2 anos e pouco, né? O Vini Elias, o pai dele joga futebol lá naquela praça, eu não me recordo o nome. Eu não lembro, é a Praça do Parque Imperatriz. Da ali, Parque junto com Santa Fé. Imperatriz ali. Tinha um problema. A tela. A tela. A tela. Lá, e agora parece que finalmente vão acertar aquela tela lá depois de 2 anos. Então fica aqui o convite pro amado da Ana Paula, né? O Jonas, né? Jonas, o Jonas. Márcio, né? Para conhecer.
Vale a pena. Lindo projeto. Olha, eu tô dizendo, a Ana Paula vai dar uns boa noites agora, mas tem um cara aqui escutando a gente, Cristiano Schmidt, ó. O cara tá na Austrália, às 10h56 da manhã. Mandou um abraço. Eu digo, ó, Cristiano, de repente, dia 19, tu marca o horário e tu não vai poder caminhar conosco, mas de repente uma oração junto com a gente para que, que esse caminho seja abençoado. Já é abençoado, mas que seja mais ainda abençoado. Fica a torcida. O Cristiano é um amigo antigo nosso aí, que acompanha. Um abraço, Luciano. Acompanha o programa lá da Austrália. E aí, Ana, toca os boa noites pra nós aí. A gente tem aqui também na live a Inês Freire, né, que deu um boa noite, pediu paz e bem. Boa noite, então, pra Inês. A Marlene Fiorese deu o nosso boa noite também. A Vivian Moraes essa é a nossa deixou querida. um recado, escutando e vendo vocês. Abração de Gravataí, Vivian e Rafael. Parabéns aos organizadores. Muito bem. Ela é uma organizadora. Parabéns pra Parabéns Vivian, pra É a que dirige o evento. Coisa Com linda. o grupo todo. A MIT também, que faz parte do nosso movimento de casais jovens, o que a gente participa, né, que tá assistindo o programa. Um beijão pra MIT. Não sei se a Bruninha tá junto, mas também pra Bruninha, que deve estar em volta. Tem aqui a Marcela. Oi, Marcela. Falando pro Lucas que estavam conversando sobre isso mesmo. Falando como Porto Alegre é demais. Ó, tava um casal conversando sobre os pontos de Porto Alegre também. A Caroline Dornelles mandando um salve, Maria. A Andressa Lara. A Paula Bos Marcon. O Marcel mandando também um salve pro Márcio, ó. Muito bem. O Wagner... E o Jonas, ó, levantou a mãozinha, acho que tá entendendo o recado, viu? Vereador Nedeu. Essa querida aqui que deu um salve, que é a Andressa Lara. A gente organizou o Cenáculo de Maria, e como é importante divulgar nas redes sociais, a gente já sabe que isso é chovendo molhado falar sobre isso, né? Mas como isso é interessante, né? Nós organizamos o retiro, estávamos fazendo uma reunião pré-retiro com quem tinha se inscrito, de repente apareceu uma mulher do nada lá. Sentou na cadeira e disse, ué, quem será essa, né? Vamos perguntar para ela, né, se ela estava meio perdida, se estava realmente no encontro certo. Eu disse, não, eu vi na internet um negócio chamado Cenáculo de Maria e eu quero fazer. Então a gente até mexeu com ela, disse que é Nossa Senhora da Internet, né, que chamou ela, porque ela pegou e foi e fez o retiro e já está engajada agora na paróquia São Jorge, né. Então um abraço aí para a Andressa que participou conosco. Olha, tem o Marcel também, mandou um oi, um salve. O Marcel, colega de trabalho lá, que diz que assiste o Alegraves. Sempre que eu tô aqui, ele assiste o Alegraves. Oi, Marcel, boa noite. A Graziela também mandou um beijo pra ti, Graziela. E é isso, galera. Eu acho que a gente precisa, acho que de repente só passar a informação mais uma vez aqui para quem tá entrando de repente na live ou conectando a 106.3. Dia 19 de outubro, agora sábado, de acordo com o nosso querido diácono, não vai chover. Não vai chover. Então, às 8 horas da manhã, do Santuário Nossa Senhora do Trabalho, é isso? Isso. Pessoal, mesmo que não tenha feito a inscrição, pode será muito bem-vindo. Será bem acolhido. Não vai ter a camiseta própria, porque já está lotado. Né? Mas aí convido aí com a camiseta do seu movimento, que participa da sua paróquia, a gente poder fazer essa junção gostosa. E se chover, vai também, né? Vai. Sim, sai com qualquer tempo. Guarda-chuva, você não pode estar desabando o mundo. Né? A gente... Não, se for uma chuvinha, a gente vai também, mas não vai ter chuva, vai ser sol nesse Às 8 horas da manhã, percurso de aproximadamente 10 quilômetros, tranquilo, para poder curtir os pontos que já foram citados. É importante até, eu estou me metendo, as pessoas não se preocupem, será que eu consigo fazer os 10 quilômetros? Não, as pessoas podem ir com calma, não tem tempo para fazer, podem, se querem interromper porque fizeram só um pedaço, não tem problema, depois querem seguir, é muito livre, para que a gente realmente... Tranquilo, não é uma correria. Não é uma correria. Não é um desafio. Um passeio. São 11 quilômetros e praticamente de quilômetro em quilômetro tem uma parada numa igreja, num parque, né? Então tem condições de descansar. Não é um exercício físico, não é uma maratona, é um passeio, é um conhecimento,
aumentar a amizade. Sim. Portanto, é A sábado gente agora. quando faz algo que nos dá prazer, o cérebro libera serotonina. Exatamente. E a serotonina, ela ajuda a musculatura de uma forma muito tranquila. Então, Combate a depressão. É só bem-estar. Só bem-estar. Para quem realmente está preocupado com isso, né? Apesar de não exercer, eu sou profissional de educação física. Para quem está preocupado com 10 km de caminhando de forma tranquila, fiquem tranquilos, vai dar bem tranquilo. Te contratar voluntariamente para fazer o alongamento. Olha aí, tu olha acha? aí. Mas eu com 100 quilos eu consigo tranquilamente fazer aquela caminhada. Não, tem é bem problema tranquilo, nenhum. bem Eu já tranquilo. sou um senhor de idade, gordo, consigo, não tem E a problema. gente não vai estar sozinho, né? Eu acho que isso é o que é o Exato. mais interessante, é o poder estar com outras Não, pessoas e ele vivenciando vai, isso. Vai né? levar a filha Carolina, o Vai, filho todo Leonardo e a esposa Carmen. Que todos estão A aqui. Carmen é uma atleta. Que estão aqui na mesa, quem tá assistindo a live tá vendo eles, mas quem tá só escutando não tá, mas eles estão aqui bem Tu viu quietinhos. como ela é né? bonita? Tu viu Ela é como muito bonita? bonita. E aí termina lá na Nossa Senhora de Fátima. Iniciou às 8, aproximadamente que horas que termina lá? Nós imaginamos que 11 horas da manhã nós vamos chegar no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. E aí nós já temos uma equipe de liturgia organizando uma belíssima celebração de chegada. O santuário é Tem já belíssimo. quase, né? É o segundo ano, mas já dá para dizer a tradicional foto Ah, da escadaria do santuário. Diácono, foi muito é, importante. aquela foto. É muito Isso. tradicional e tem sido cada vez mais um sucesso. As pessoas lutam pela foto, porque é belíssimo. E o ambiente lá do santuário é maravilhoso. E depois o certificado vai online. Vai online, Então, exatamente. As pessoas requerem e recebem. vai pela internet. Perfeito. Isso, pela internet o certificado. Ana Paula? Que bom, então, assim, foi um prazer ter recebido vocês aqui, divulgar esse evento que com certeza é um evento muito especial, cheio de sentidos, de significados, de uma reflexão muito intensa, de forma espiritual, de forma como cidadão, né? E a gente espera se encontrar lá, fica o convite a todos, com chuva, com sol, mas vai ter sol. Nós já estamos aqui profetizando este momento de sol iluminado, não muito também para ninguém Exato. sentir tanto calor, Boa. né? Mas então a gente vai fechar esse bloco agradecendo a presença de vocês aqui e fiquem à vontade, sejam sempre muito bem-vindos ao nosso programa para divulgar coisas que sejam muito interessantes e importantes como esses caminhos. E a gente vai ouvir agora uma musiquinha, né? Vai ter um momentinho de pausa pra gente encerrar esse bloco e muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado pela bondade que vocês nos receberem aqui hoje. E pela alegria. Pela alegria. Alegrai-vos. E vamos nos alegrar com Nossa Senhora. É verdade. Ela que caminha, É nos leva a verdade. Jesus Cristo. É verdade. Não esqueçam que Só uma das bem primeiras simples. manifestações dela foi caminhar até Isabel, hein? Ah, exatamente. Que lindo. Todos somos peregrinos. Né? Então caminhamos nos santuários. Exatamente. Lindo, lindo. Boa noite, ouvintes da Rádio Aliança e aqueles que estão conectados conosco através da live no nosso Facebook. Lembrando que a Rádio Aliança é uma rádio que não tem patrocinadores, então nós temos contribuintes e você pode ser um contribuinte. Para isso, basta ligar para a rádio no número 3334-5400. Vamos continuar fazendo com que a mensagem do Evangelho possa ser transmitida através das ondas do rádio na 106.3. No primeiro bloco, nós tivemos aqui os convidados que trouxeram um pouquinho sobre os caminhos do santuário, que é um projeto muito bacana para a gente poder fomentar o turismo religioso e também para que a gente possa ter um momento diferenciado em Porto Alegre. Então vai acontecer no dia 19, esse sábado, com saída às 8 horas no Santuário Nossa Senhora do Trabalho. Aproximadamente 10 quilômetros de caminhada vai fazer com que a gente chegue até o Santuário Nossa Senhora de Fátima, onde seremos recepcionados com uma missa. Um momento muito bonito, né? Já é a segunda edição que vai estar acontecendo. E agora a gente vai trazer um pouquinho da história de Nossa Senhora Aparecida, num dia muito significativo, né? No dia 12, comemoramos o dia dela aqui no Brasil, ela que é padroeira do nosso país. Um dos nomes da nossa querida mãezinha Maria, né, que
De repente, algumas pessoas não veem tanto significado assim em Nossa Senhora, mas para quem tem uma vida de lado a lado com uma mãe, consegue perceber que ela é uma mãe que abençoa. E um dos nomes dados a essa Nossa Senhora é Nossa Senhora Aparecida, que é a qual a gente vai trazer uma pincelada. Então, se você que está escutando a live tiver alguma vivência com Nossa Senhora que queira dividir conosco em breves palavras, fique à vontade através do comentário da live para trazer um pouquinho dessa experiência que de repente tu já teve com Maria e até mesmo com Nossa Senhora Aparecida. Ana, o que nós vamos trazer aí para o pessoal? O que a gente pode primeiramente dizer é que esse feriado ele não é um feriado tão antigo assim, né? Ele foi instituído em 1930 pelo Papa Pio VI aqui no Brasil, né? Exatamente no dia 16 de julho de 1930 foi instituído esse feriado. E a gente tem aqui a história dela que conta, né, que em 1717, era uma época das capitanias hereditárias, os governantes de algumas capitanias estavam visitando o Vale da Paraíba e aquilo gerou, de certa forma, um alvoroço na cidade, né, que queria receber muito bem esses governantes, né, e se pediu para que se tivesse uma festa para eles, né, uma festa regada a muita comida, e no Vale da Paraíba, mesmo não sendo uma época de peixe, dizia-se que era importante que se tivesse peixe, porque o Vale da Paraíba sempre foi um local onde tinha muitos peixes. E outubro não é um mês de peixe lá, né? Então. Exatamente. Mas também não podiam se contradizer no que eles estavam oferecendo, né? E pediram muita proteção e a bênção da Virgem Maria e de Deus, para que eles pudessem voltar à terra firme com bastante fartura. E depois de inúmeras e inúmeras tentativas sem sucesso, surpreendentemente, eles pescaram o corpo de uma imagem, né? E essa imagem, então, causou muita curiosidade, né? Fazendo com que eles lançassem novamente as redes e acabaram pescando uma cabeça. E essa cabeça se encaixou perfeitamente ao corpo. E aí, antes de continuar a história, a gente pode ficar pensando nas profundezas de um rio, né, que eu aqui não tenho a informação de qual era a profundidade, mas uma profundidade bem longa, bem extensa. Os pescadores pescaram a imagem, né, já desesperados por não ter pescado nenhum peixe, pescaram o corpo de uma imagem, né, que eles não conseguiram identificar muito bem o que era. E aí, lançaram as redes de novo e pescaram a cabeça daquela mesma imagem, se encaixou perfeitamente. Hoje, de repente, se a gente fizesse isso no Guaibão aí, jogasse um pedaço de uma imagem e depois jogasse a cabeça dessa imagem, mesmo sabendo o local aonde estaria sendo jogado, certamente a probabilidade de nós conseguirmos pescar depois o corpo e em seguida a cabeça é algo muito, mas muito, muito pequeno. Ainda mais com rede só, né? Sem nenhuma outra estrutura, mergulhadores e afins, porque não é tão fácil assim, né? Ela realmente queria que aquele fosse o momento da sua aparição, né? Exatamente. E os caras ficaram curiosos, dizem que eles ficaram muito curiosos, né? Lançaram a rede, veio o corpo. Lançaram a rede de novo, veio a cabeça. Vamos lançar mais uma vez a rede para ver o que acontece. E aí a gente tem aquilo que se diz que foi um milagre, né? Porque se encheu o barco de peixes, né? Já tinham tentado várias vezes, numa época que a Ana comentou conosco agora que não era uma época de peixes, e depois de ter pescado o corpo e a cabeça, lançaram as redes novamente e pescaram muitos e muitos peixes. E a partir dali, essa imagem que foi coletada no Vale da Paraíba, que é a imagem de Nossa Senhora da Conceição, né? E é por isso que também o nome é Nossa Senhora Conceição Aparecida. Essa imagem ela começou a passar pelas casas, né? Pela comunidade, e muito se rezava. E dizem também que a imagem tem essa cor um pouco mais escura justamente porque as pessoas colocavam velas, né, perto da imagem, e o calor, né, o calor do fogo queimando na vela pegava na imagem e fez com que ela ficasse um pouco mais escura, né?
Então muitos chamam a Nossa Senhora, a nossa Mãe Negra, né? A Nossa Senhora Aparecida. Padroeira do nosso país, né? Exatamente. E aí depois disso foi construído, né, um local, né, uma capela inicialmente para Nossa Senhora com essa imagem. Logo em seguida foi criada uma basília e hoje é o quarto maior santuário do mundo, né? Então nós estamos falando desde 1717, vem se construindo essa tradição e essa devoção à Nossa Senhora Aparecida, que realmente encanta, né, todos os brasileiros aqui no nosso país. E o quanto é forte, né, essa devoção e a fé que a gente tem, né, em Nossa Senhora, porque ela é a nossa protetora, que intercede por nós, né? Eu, particularmente, tenho um carinho muito especial por Nossa Senhora Aparecida. Como já comentei no primeiro bloco, foi o dia que eu e o meu marido, a gente escolheu para selar o nosso matrimônio, né? Foi no dia 12 de outubro, representando muito do que a gente viveu como casal. Eu acredito muito, eu sou bastante devota e acredito muito em Maria, rezo pela intercessão dela, porque não tem nada que a gente não peça à mãe que o pai não nos atenda, né? Então, assim, sempre com aquele jeito doce de pedir aquela intercessão, de pedir pela uma bênção. No dia casamos, eu e o Jonas, no dia 12 de outubro, né? E um ano antes do nosso casamento foi quando a minha mãe descobriu o câncer de mama, né? Então, foi um período bem complicado. Nós noivamos no dia 12 de outubro e descobrimos o câncer da mãe também naquele ano. Então foi um ano bastante conturbado. No ano do nosso casamento, coincidentemente, teve a Jornada Mundial da Juventude também. Então foram vários momentos de fé intensa e testemunhos de milagres acontecendo na nossa vida de casal que estavam começando. E eu lembro muito de pedir com todas as forças possíveis do mundo para que Nossa Senhora intercedesse, para que a minha mãe pudesse estar naquele momento que para mim era muito importante, era muito especial, era uma decisão que eu e o Jonas a gente tinha tomado de ficar juntos, de selar nosso matrimônio, o nosso sacramento, enfim. E eu pedi muito, muito. Eu lembro que eu rezava várias vezes, eu dizia: mãe, eu gostaria muito que a senhora permitisse que a minha mãe também tivesse nesse momento, porque é um filho e tal. E eu pedia assim, eu pedia com muita força, com muita devoção. E graças a Deus, a minha mãe acabou se recuperando desse câncer. Ela estava lá presente, com aquele cabelinho dela curto, morrendo de vergonha, mas estava presente no casamento. E no início desse ano, a gente conseguiu proporcionar a ela uma visita, né, ao santuário lá em São Paulo, para que ela pudesse conhecer. E foi um momento maravilhoso, em que ela ficou muito agradecida, assim, foi um momento mágico. E eu fiquei muito feliz também de poder proporcionar isso a ela, porque era algo que ela já queria. Minha mãe também, Nossa Senhora tem um sentido muito forte na nossa vida de família. E agora também, em janeiro, se Deus quiser e permitir, eu e o Jonas vamos lá fazer os nossos agradecimentos também. Então, são momentos de muita fé e devoção, e que a nossa mãezinha estava lá intercedendo para que Deus pudesse fazer o melhor para nossas vidas, né? E é interessante essa questão da intercessão de Nossa Senhora. A gente teve, que nem eu falei no primeiro bloco também, a gente teve o Cenáculo de Maria, que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Nossa Senhora Aparecida. E no início do nosso retiro, a gente conversava com quem tinha dado sim, né, de estar lá com a gente naqueles 3 dias. E a grande maioria das pessoas, não todas, né, mas a grande maioria das pessoas relatavam, assim, que queriam poder ter uma experiência com Nossa Senhora, né? E como isso poderia acontecer, né? Porque normalmente a gente lida com uma experiência com Nossa Senhora através de um milagre, né? Da cura de um câncer, da cura de uma doença, de uma gravidez que a gente não conseguia, agora a gente consegue. E óbvio que isso também é a intercessão de Nossa Senhora para aqueles que realmente acreditam nela. Mas viver Nossa Senhora é também coisas muito menores que essas, né? Então, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, Maria,
ela é a Nossa Senhora da humildade, né? É aquela que não quis aparecer em nenhum momento na vida de Jesus, e às vezes que apareceu quis ser menor, porque ela sabia que o caminho certo a ser apontado era o caminho do próprio filho. E é isso que é viver Nossa Senhora, né? E ela, normalmente as aparições de Nossa Senhora são para aqueles que estão necessitados e para aqueles mais humildes, né? Se a gente for analisar, a grande maioria das aparições são aparições para pessoas que estavam precisando e para pessoas humildes. Nossa Senhora, de repente, quer nos dizer um pouco sobre isso hoje também, né? Aonde nós estamos deixando um pouco da nossa humildade, do nosso carinho com o próximo, que é aquilo que realmente uma mãe deseja de um filho, né? Certamente toda mãe que realmente ama o filho, ela quer que aquela criança, que aquele filho seja uma pessoa feliz através da humildade. E o interessante também que nós conversávamos no cenáculo é que Maria, ela é intercessora através das bodas de Canaã, né? Jesus ainda não tinha cometido nenhum milagre e Nossa Senhora foi lá e pediu para que ele fizesse. Ele disse para ela que não era a hora dele, e aí Nossa Senhora, faça o que ele vos disser. Ela não disse nada que ele ia fazer o milagre, né? Ela só disse, faça o que ele vos disser. E a partir daí, Jesus cometeu o primeiro milagre. Nossa Senhora Maria é considerada nossa incrível intercessora. Mas o incrível desse milagre, que eu nunca tinha parado para pensar, ou parei, mas não foi tão perceptível como nesse retiro, é que a grande maioria dos milagres de Jesus eram milagres de cura física. Ele foi lá e curou o leproso, ele foi lá e deu a visão para quem estava cego, ele foi lá e fez andar aquele que estava paralisado, né? E esse milagre é o milagre da tristeza para a alegria. Do momento que ia ser um momento triste, de um casamento que o vinho ia acabar, e aquilo ia ser uma ofensa muito grande, né? Então, ia ser um problema bem sério para os noivos. Então, transformar a tristeza em alegria. Maria faz esse primeiro pedido a Jesus. Não deixa que os meus filhos fiquem tristes. Eu quero que eles fiquem felizes. E Jesus aceita esse pedido através do ato, né? Porque ele não fala que aceita o pedido, ele só age, né? Ele vai lá e pede para os caras, traz a água que eu vou transformar em vinho. E foi o melhor vinho, né? Melhor que o primeiro que tinha sido oferecido aos convidados. Então, se tu tens aí, tu que tá pensando, tá me escutando agora, tens de repente alguma certa dúvida, começa a colocar nas tuas intenções, as tuas intenções para a mãe, né? Para Maria. Eu confesso também, Ana, que eu sempre tive muita dificuldade. São 15 anos de cenáculo de Maria e eu nunca me senti no direito de pedir nada para Nossa Senhora. Parece uma coisa meio estranha, assim. Quando eu ia fazer as minhas orações em casa, eu sempre rezei as Ave Marias, mas na hora de pedir, eu não conseguia dizer assim, minha mãe, me ajuda, eu tô precisando. Era algo mais assim, eu travava na hora de pedir para Maria. E até que um dia eu precisei, assim, de um fato muito, muito importante. Eu fiquei desempregado e precisei, e as contas começaram a bater na porta da minha casa de um jeito que eu nunca tinha percebido quão o dinheiro era importante, né? Quando ele começou a terminar. E aí eu, vagabundo, sem fazer nada, né? A minha sogra me convidou, vamos numa procissão, numa novena. Na oportunidade não era Nossa Senhora Aparecida, era Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que acontece na igreja São Vicente Mártir, todas as quartas-feiras. Então são 4 horários de missa que tem lá. E eu comecei a ir. Eu digo, vai que, né? Vai que Nossa Senhora... Só que eu cheguei assim, começou a missa, eu digo, mas eu não consigo pedir para Nossa Senhora, eu tenho essa trava. Só que tem um determinado momento da missa que a gente tem que levar uma rosa para Nossa Senhora. E quando eu levei a primeira vez a rosa para Nossa Senhora, ali eu consegui pedir, né? Eu botei a rosa e falei, minha mãe, eu tô precisando, né? Eu preciso da tua ajuda, me ajuda, eu tô precisando. E eu fui embora assim com um alívio no coração, sabe? E eu digo, eu acho que vai dar certo. Fiquei esperando, né? Deu uma semana, fui na novena segunda, quarta-feira. E ninguém me chamava para entrevista de trabalho, aquela coisa e tal. Né? Mas vamos lá, né? Era novena, 9 quartas-feiras. E aí eu fui na terceira quarta-feira, nada. Na quarta quarta-feira, e eu pedindo cada vez mais
né, sentindo que ia dar certo, assim. Eu tinha certeza que ia dar certo, só que deu a quinta, deu a sexta, deu a sétima, a quarta. Quando deu a sétima, eu fui embora e eu olhei pra trás, eu me lembro como se fosse hoje, eu olhei pra trás, assim, já tinha saído da igreja e falei, pô, mãezinha, né? Tá mexendo com o meu coração, né? Não faz isso comigo. Tava te ajudando com expectativas, criando expectativas. Eu sei que eu fui na 8ª quarta-feira. Depois da 8ª quarta-feira, naquela semana, eu fiz 7 entrevistas de emprego. E fui selecionado para uma delas. Iniciei a trabalhar numa quinta-feira, porque antes da quinta é a quarta, né? E era a 9ª quarta-feira. Então, eu justamente, meu último dia sem estar trabalhando, foi o dia de fazer a 9ª quarta-feira da minha novena. Então, eu fui para agradecer a graça alcançada através da intercessão de Nossa Senhora. E foi realmente um momento mágico para mim, assim, um momento incrível, né? Onde eu consegui vivenciar aquilo que eu sempre preguei dentro do Cenáculo de Maria, com 15 anos de movimento. Eu sempre falava para as pessoas, acredita em Nossa Senhora, que ela vai te ajudar. Mas eu nunca tinha pedido nada para ela, né? E esse ano eu pude ter essa graça de ser atendido pela intercessão de Nossa Senhora. Lembrando que não é ela que faz o milagre, né? Tem umas senhorinhas lá da minha paróquia que ficam braba quando eu digo isso. Não é Maria que faz o milagre, mas ela intercede, né? Junto a Deus, e ele sim opera o milagre. E para mim foi um milagre, né? Hoje estou empregado num trabalho onde todos os dias, numa instituição de ensino, onde todos os dias que eu entro, eu sou rodeado de imagens de Nossa Senhora da Boa Mãe, né? Então, realmente, isso foi uma vivência para mim muito legal. Então, eu ainda queria convidar, a gente não teve muitos adeptos aqui na live, a gente tem bastante gente escutando. Olha, minha esposa está escutando, um beijo, Bruna, para você. E um beijo pro Joaquim também, se ele estiver ainda acordado. Isso é algo inédito, a Bruna está acordada. Bruna acordada. Assistindo a live. É verdade. E espero que ela consiga, porque todas as vezes que eu mando beijo, ela não tá conectada ou deu algum problema. Oi, como Ó, ela botou um coraçãozinho aqui, coisa linda, então escutou. Então, se tu queres de repente compartilhar conosco algum acontecimento que tu teve com Nossa Senhora, especificamente de repente com Nossa Senhora Aparecida, que é o nosso tema do segundo bloco e do final do programa de hoje, coloca aí, né, escreve alguma coisinha para nós, para que na volta desse intervalo a gente possa ler para vocês alguns desses depoimentos. E deixando claro que, Jonas, eu não quero te assustar nesse momento, mas assim, ó, a gente acabou vindo num programa que a gente tá falando sobre Nossa Senhora, que tem todo um significado pra mim, pro Jonas, como família, como casal, como relacionamento. A gente tem pedido muita intercessão dela também nesse momento. E pra quem conhece a piada interna dos meus futuros gêmeos, né? Porque as pessoas, elas insistem em dizer que eu vou ter gêmeos quando eu tiver filhos. Saímos agora com o diácono apontando o dedo e dizendo, tu vai ter gêmeos. Então, assim, ó, eu tô só um pouquinho preocupada, né? Porque não é fácil. A gente pede muito a intercessão dela. Pede pra que ela converse com o pai, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre tem um significado muito forte, né? Então, assim, a gente também tá aqui nesse momento porque a gente tinha que, de repente, falar um pouco desse nosso testemunho também e dizer o quanto ela é especial, né? Essa intercessão da mãe, ela é única. E que bom quando a gente consegue pedir essa ajuda a ela, né? Que a gente, com humildade, a gente pede ajuda para chegar até o pai. Porque às vezes chegar até o pai não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente se acha muito imperfeito, cheio de pecados e às vezes dá até vergonha de pedir algo pro pai. E pedir essa intercessão pra mãe de que ela deixe os caminhos mais fáceis é muito importante. E o Joaquim tá mandando um beijo pro papai e pra Dinda. Ó, eles estão acordados. Então, super beijo pro Jô, pra minha comadre querida. E a gente se vê, então, daqui a pouquinho, depois do nosso breve intervalo, pra gente ir pro nosso último bloco, que vai ser um bloco curtinho. Então, agora a gente vai escutar uma música bem bonita em relação à nossa mãe também, para que a gente possa refletir e se inspirar um pouquinho. Boa noite, ouvintes da Rádio Aliança. Agora são 22 horas e 52 minutos.
finalzinho do programa Alegrai-vos, que hoje foi bem movimentado. Escutamos um pouquinho sobre a história e o convite dos caminhos do santuário, que antes de terminar o nosso programa a gente vai lembrar os locais de saídas e horários. Contamos um pouquinho da história de Nossa Senhora e compartilhamos, eu e minha comadre, né, com muita alegria hoje, eu e ela no estúdio aqui, ela que foi responsável por eu estar nesse programa, né, a gente brinca, ela colocou nessa enrascada, mas é algo muito gostoso estar aqui na Rádio Aliança, conversando com os ouvintes, compartilhando, né, conteúdos e, de certa forma, ficando um pouco mais perto de Deus, através aqui da Rádio Aliança. Uma rádio que ela sobrevive das doações dos contribuintes, né? A gente falou que quem quer ser contribuinte pode ligar para o 3334-5400 e a gente também tem uma modalidade, Ana, chamada contribuinte digital. Olha só que chique. A gente é muito tecnológico. Através da Rádio Aliança você pode ser um contribuinte digital. Então como é que isso acontece? É por meio do cartão de crédito. Basta você entrar no site alianca.fm.br/contribuintes. Lá você pode escolher a sua forma de contribuição, faz o cadastro através do PagSeguro e ajuda a Rádio Aliança a continuar espalhando o amor de Deus pelo ar e pelas plataformas digitais. Então você pode ser um contribuinte digital. Márcio, qual é o valor que eu posso mínimo? Todo o valor ele é muito bem-vindo para a Rádio Aliança, né? De repente você acha que o seu valor é muito pequeno, mas junta com o pequeno de mais um, com o pequeno de mais um e já vira uma baita contribuição para que a gente possa ter a estrutura que a gente tem aqui hoje, né? A gente tem o nosso salão ali que a gente faz os eventos com música, sonorização, que a gente possa ter toda a aparelhagem em dia. Então isso só acontece porque a gente tem os nossos contribuintes. Obrigado àqueles que são contribuintes e àqueles que não são, podem começar. Através dos meios digitais, né? Vamos lembrar, então, Ana, que é importante a gente dizer que essa história que iniciou de Nossa Senhora Aparecida em 1717, hoje, passado aí muitos anos, se transformou e inicialmente foi uma capela, né? Depois uma basílica. E hoje é o quarto maior santuário do mundo. Então, se você aí gostaria de visitar, procure, né, as empresas que fazem turismo religioso, procure a sua paróquia, né, tem muitas paróquias que fazem esse tipo de peregrinação e visite. Eu confesso que eu não conheço o santuário de Nossa Senhora Aparecida, eu tenho muita vontade de conhecer. Então, que nós possamos nos organizar para visitar, né, esse santuário onde está lá a imagem que foi pescada, né, primeiramente o corpo, depois a cabeça, né, e aí a gente depois conversava com a Ana aqui sobre esse significado, né, o que será, e aí eu convido vocês, né, porque a gente não tem a exatidão, né, da razão de por que isso aconteceu, mas que significado que tu atribui a isso, tu que está me escutando, né, de um milagre de a gente... de o povo ter capturado primeiro o corpo e depois a cabeça, né? Por que não foi pescado diretamente uma imagem, né? Porque já era algo muito difícil de se acontecer. E logo depois os peixes caíram no barco, isso seria um milagre. O que Nossa Senhora quer nos dizer ao momento que a gente primeiro pesca o corpo e depois a cabeça, né? Fica aqui essa reflexão, né? Eu trago para mim essa reflexão de que realmente... a nossa mente ela é capaz de muitas coisas, né? E que o poder de um pensamento, através de uma oração, ela é transformadora, né? E no momento que que eles conseguiram resgatar a mente de uma imagem, a situação mudou, né? Então eu trago para mim esse significado de Nossa Senhora Aparecida. Que é a nossa mãezinha, né? Nossa protetora, e é aquela que de certa forma vai abrindo os caminhos pra gente, né? E como o Márcio disse, para quem tiver a oportunidade de conhecer o santuário dela, as pessoas que viajaram, que conheceram, que tiveram essa oportunidade, trazem testemunhos incríveis de muita fé, de devoção, de momentos de espiritualidade intensos, porque é um momento único, lindo, especial, e que só vivendo, né, tem certos momentos que só vivendo pra gente poder
ter uma pequena noção do que é a grandiosidade dessa fé que move a gente, que faz com que a gente possa estar aqui nesse programa, que faz com que a gente possa tentar nos tornarmos pessoas melhores, que a gente possa acreditar que o mundo pode ser melhor, enfim, né? Pequenas coisas que vão transformando um todo de uma forma gigante. E esses momentos de fé, eles nos fortalecem demais, né? E os momentos de testemunho dessa fé, então, só fortificam aquilo que a gente já acredita, né? Nossa Senhora faz os seus milagres desde muito tempo, até quando o Márcio dizia sobre Jesus que ele não estava pronto, ela sabia que ele estava, mesmo ele achando que ainda não. E em vários momentos a gente se questiona se a gente pode, então, se a gente é capaz, se a gente é digno de tantas coisas, né? E às vezes a gente tem aquele colo de mãe, aquele afago, aquele carinho de dizer, não, tudo bem, pede que ele vai te atender, ele tá vendo, o pai tá te enxergando. Então, assim, é aquela figura de mãe, de um carinho e de uma dedicação imensa, de uma entrega sem restrições, né? Porque quando ela, até pelo próprio cenáculo, né, a minha sogra e a minha cunhada fizeram esse último retiro também. E foi um momento incrível, assim, porque um pouco antes elas tinham ido visitar o Santuário de Aparecida e logo em seguida foram participar do retiro do Cenáculo de Maria. Então, assim, o quanto vê o testemunho delas e o quanto vê aquilo na nossa família, né, que são pessoas com as quais eu já convivo há 14 anos, aquele brilho, aquela alegria de ter vivido aquilo, sabe? E o quanto aquilo culminou num retiro em que a gente se dedica a entender também aquele sim, né? De usar aquele sim da nossa mãe como um exemplo. Então, assim, é algo muito, muito importante, muito especial. E como eu sou grata de poder viver esses pequenos milagres na minha vida. Diferente do Márcio, eu sempre pedi primeiro pra mãe, porque eu já tinha um pouco mais de medo de chegar no pai direto, né? Eu tenho um carinho muito grande por Nossa Senhora. Eu tenho muitos momentos em que ela provou que estava comigo, né? Momentos de testemunho bem íntimos e importantes, né? Um dos maiores foi realmente no momento do meu casamento, em que era muito importante que a minha mãe estivesse comigo. E, enfim, dentre tantos outros que se poderia ser citados aqui, mas é um carinho imenso, é uma dedicação, é uma fé e é algo que a gente sente que não tem como explicar. Esse momento com a nossa mãe, com Maria, enfim, com Nossa Senhora, porque só vivendo, e pra gente poder viver isso, a gente precisa ter uma entrega, né? E essa entrega, ela tem que ser pura, ela tem que ser uma entrega que a gente se entregue sem restrições, né? E que a gente tenha muita humildade e reconheça que nós somos falhos, mas que a gente pode a todo momento seguir por caminhos diferentes, né? Então, assim, que a gente possa conhecer esses lugares que fazem com que a gente entre em contato com a nossa fé de uma forma mais intensa e também vivenciar eventos em que a gente pare para refletir, não só como a gente apresentou no primeiro bloco, como um turismo religioso, né? Mas que a gente consiga refletir o nosso papel como cristãos, como católicos, como pessoas que querem caminhar uma estrada ao lado de Jesus, né? Ao lado de Maria. Eu acho que isso é o mais importante. Somos falhos sim, mas também tentamos a todo momento sermos aquilo que Jesus gostaria que fôssemos, né? Então, já puxando aqui a brasa para o meu assado, né? Aqueles que desejam, a gente falou em alguns momentos sobre o Cenáculo de Maria, aqueles que desejam também conhecer um pouquinho mais sobre o Cenáculo, podem colocar suas dúvidas aí nos comentários da live, depois eu entro através do Facebook e soluciono as dúvidas de todo mundo. Mas são algumas cidades que proporcionam o retiro do Cenáculo de Maria, né? Temos aqui perto Gravataí, Montenegro, são cidades e Porto Alegre, obviamente, né, que tem os retiros de cenáculo, que realmente é um convite, de repente, para
tu viver um momento assim com Nossa Senhora durante 3 dias, né? Porto Alegre vai realizar o curso agora só no ano que vem, né? Só em outubro do ano que vem. A gente normalmente fazia 2 retiros por ano. Esse ano o vicariato optou por fazer apenas um retiro por ano. Então, ano que vem teremos, provavelmente no iniciozinho de outubro, novamente um novo retiro. Mas se tu ficou ansioso, né, ou ansiosa e quer saber um pouquinho mais sobre o cenáculo, pode colocar as dúvidas na live aí, que a gente soluciona qualquer dúvida. Antes de encerrar o programa, queria só lembrar e retificar esse convite desse evento que é espetacular, já vai ser a 2ª edição que vai acontecer, que é o Caminho dos Santuários, né, organizado aí pela Prefeitura de Porto Alegre também. Vai ter a saída na Nossa Senhora do Trabalho às 8 horas da manhã. Vai ser uma caminhada de aproximadamente 10 quilômetros, então não é uma procissão, é uma caminhada. Vai ter apoio de ambulância, vai ter apoio de reposição de água, algumas paradas em pontos estratégicos, onde o pessoal vai estar também evidenciando alguns pontos da cidade que a gente passa desapercebido ou não olha com calma, né? E vai terminar no Santuário Nossa Senhora de Fátima, aproximadamente perto das 11 horas, onde teremos uma bela celebração, uma bela missa. Então, todos convidados. E aí já deixo aqui o meu agradecimento pela atenção de todos e meu boa noite. Também vou deixar o meu boa noite para todos, agradecer, né, principalmente os convidados que a gente teve hoje, que foram convidados bem especiais que nos apresentaram esse evento, que vai ser um evento muito bacana, um evento muito especial. A gente gostaria muito de ver vocês lá. Quem puder, se inscreve, participa, é um momento único. E dar uma boa noite também ao meu marido, aos meus amigos que estão escutando a live, que estão assistindo a live e escutando o programa. E agradecer a todos, né, aos nossos ouvintes, por estarem aqui com a gente, por terem ouvido, por terem assistido, por participar. Mandar um beijo e uma boa noite para todos esses que comentaram aqui na live, que a gente possa não ter comentado aqui ainda, porque a live acabou dando umas trancadinhas, a gente não conseguiu ver todos os comentários. Mas uma boa noite para todos, que tenham uma ótima semana. Uma semana abençoada, que comece com muita alegria, com bastante bênção. Que seja uma semana cheia de graça. Uma boa noite, fiquem com Deus.